Nós estamos aqui na Matriz de Santo Antônio, no distrito de Rubião Júnior, em Botucatu. E vocês vão conhecer um pouquinho dessa história, dessa igreja tão linda no município, que é uma atração turística. Ela fica numa altitude de 888 metros acima do nível do mar. E daqui dá para ver toda a cidade de Botucatu e região. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Povo de Deus, no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, provou teu amor que não passa. Estamos aqui com o Ademir Lopes Dionísio, ele que é pesquisador, historiador, aqui do distrito de Rubião Júnior. E ele vai contar um pouquinho pra gente sobre a história da matriz aqui de Santo Antônio de Rubião Júnior. Bem, a construção da igreja em si começa bem antes, começa com Antônio Paz de Madureira Júnior, que ele era sócio-gerente do Hotel Recreativo do Capão Bonito, que ficava logo abaixo aqui do morro, onde está a igreja hoje. E ele sobe até o morro, encontra uma gruta entre as pedras e ali coloca uma imagem de Santo Antônio. Aí começa a tradição de Santo Antônio do Capão Bonito. Ele, com essa imagem colocada ali, começa a haver romarias, as pessoas vêm rezar na gruta, é feito um caminho através das pedras, as pessoas começam a subir para rezar nas grutas e logo após o Antônio Madureira inventa as romarias a Santo Antônio. Então começa-se a subir até a gruta, a imagem é retirada e tudo isso em romaria, é levado até o hotel. Ali no hotel começa a acontecer as primeiras festas de Santo Antônio e no dia de Santo Antônio, dia 13 de junho, ele então é reconduzido em romaria até a gruta novamente.
Quer dizer, então, que começou com uma imagem de Santo Antônio em cima do morro e aí começaram-se as festividades, as procissões, e no intuito de construir a capela. Exatamente, no começo não. No começo era só a pequena imagem de madeira, media, pelo levantamento que a gente fez, essa imagem media aproximadamente 20 centímetros, era uma imagem de madeira, provavelmente oriunda de Portugal, né, que é a terra natal do Antônio Madureira ou dos seus antepassados. Começa assim, então, com rezas da gruta, né? Ele coloca a imagem e juntamente nessa época começam a chegar os imigrantes italianos no Capão Bonito. Esses imigrantes italianos, antes de se dirigirem para as fazendas de origem, onde vão trabalhar, ou onde vão ser meeiros, ou até mesmo em sítios que vão ser comprados por eles, né, aqueles que vieram com posses, eles passam pelo hotel. O movimento no hotel é muito grande. Para você ter uma ideia, no final do século XIX passava em torno, eu vi um mês de setembro, passava em torno de 180 italianos pelo local, em busca de local de trabalho. Então eles ficavam nesse hotel e descobrem que existe uma gruta com uma imagem de Santo Antônio no morro, e começa a fazer as suas rezas ali, começa a devoção a Santo Antônio justamente com os italianos, com a chegada dos italianos. E aí isso vai se tornando maior, né? Pelo que eu pesquisei, até o início da década de 20, as festas acontecem no hotel. Esse hotel recreativo do Capão Bonito, primeiramente ele foi gerenciado pelo Antônio Madureira, e o proprietário era Júlio Pinto da Conceição, da família Pinto Conceição. Depois, o Madureira fica aqui mais ou menos em torno até 1905, mais ou menos, porque ele inventa essas romarias. A tradição conta que ele inventa as romarias em torno de 1900 e 1901, que se você for até a gruta de Santo Antônio, você vai ler, posteriormente ele colocou um marco depois com a data de 1901, que seria a data que ele colocou a imagem na gruta. Ele fica até 1905 em Rubião Júnior, depois ele vai exercer outras profissões em Botucatu, ele vai ter uma fábrica de sabão, ele vai ter uma padaria, também vai ser gerenciador na compra e venda de café, e em torno de 1910, então, ele deixa Botucatu. E o Madureira fica em torno de 1905, até 1905, e em 1907 é o Zébio Gomes que está gerenciando o hotel, ou arrendando o hotel. E ele continua com a tradição das festas. As festas continuam acontecendo. As romarias, no dia anterior ao 13 de junho, sobem até a gruta, fazem as rezas aqui, conduzem Santo Antônio em andor. Interessante que era carregado por senhoritas. Hoje é carregado pelos homens, mas no passado era carregado por senhoritas. Desce até o hotel. Ali no hotel acontece, na frente do hotel, uma pequena festa, uma quermesse, que também tem jantares, tem baile que vai a noite toda. E no dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, a imagem então é reconduzida em romaria até a gruta. Agora, Dimas, voltando à gruta, nós temos uma história também bastante interessante contada pelo seu Darcy, né? Que infelizmente veio falecer. O seu Darcy Frederico, ele contava uma história até um tanto quanto bonita. Como é que era a história do Darcy? Você tem conhecimento disso? Tenho sim. O Darcy, ele é antepassado do Arcângelo Frederico. Qual a importância do Arcângelo Frederico na história? Então eu disse para você da importância do Antônio Madureira, que é o que inicia as romarias, e depois, em 1907, Eusébio Gomes, que vai dar continuidade. Em 1910, ou próximo a 1910, Xisto Varoli vem ser hoteleiro nesse mesmo hotel. Ele vai arrendar esse hotel e vai tocar esse hotel. Família tradicional de católicos da cidade de Botucatu, e ele vai continuar com essas romarias e essas festas ali no hotel até 1920, quando ele constrói um outro hotel próximo a esse e vai ser dono do seu próprio hotel.
ele que vai conduzir essas festas. E em torno de 1910, chega até o Capão Bonito a família do Arcângelo Frederico, que era devoto de Santo Antônio. E eles vêm morar justamente aos pés do morro. Hoje, para situar, eles tinham um sítio ali próximo à antiga escola de Rubião. E o Arcângelo Frederico subindo o morro, né, já sabedor que existia uma imagem, né, na gruta, ele chega até a gruta, descobre essa imagem e começa a cuidar da manutenção dessa gruta. Ele vai cuidar do caminho entre as pedras, vai com os filhos fazer a limpeza, vai fazer a limpeza da gruta e vai ser devoto até a sua morte de Santo Antônio ali na gruta. Quer dizer que ele ficou responsável, ele chegou e já, com tanta devoção que ele tinha, ele ficou já tomando conta ali, limpando o caminho, fazendo a manutenção da gruta para que o povo viesse mesmo visitar. E vinha muita gente da cidade de Botucatu ou era só o pessoal aqui do distrito de Rubião? Não, a gruta já era visitada por muita gente mesmo, os devotos de Santo Antônio já vinham para essas festas que haviam no hotel. A gente lê as primeiras matérias falando da festa. A primeira que eu descobri no jornal Correio de Botucatu em 1907. Em 1908 existe uma outra matéria falando que o pessoal vinha a pé, vinha de trole, de carruagem, e também com o trem, né? Então você vê que era um volume de pessoas muito grande, né? Que eram devotos de Santo Antônio. E as famílias daqui também, os italianos que já estavam estabelecidos aqui, várias famílias no começo do século XX, que então já eram devotos de Santo Antônio na sua terra natal, começa a vir participar também dessas festas, na gruta, ali no hotel, né? E o Arcângelo, ele vai receber um milagre de Santo Antônio, né? A sua esposa vai receber um milagre, ela vai ser curada de uma doença, e ele vai fazer uma promessa de acender junto à gruta uma lamparina, né? Naquele tempo, provavelmente a base de... não era nem querosene ainda, era azeite de oliva, né? Então ele vai fazer essa promessa e ele vai subir todos os dias à tardezinha, acender a luz de Arcângelo, né? Existe até um livro com esse título. Vai acender essa luz até a sua morte, né? E vai passar isso para os filhos depois, para continuar a sua missão. Interessante que o Arcângelo, ele é o primeiro zelador da gruta de Santo Antônio. Depois vai ser passado para o seu filho, Antônio Frederico. O Antônio Frederico vai passar para o irmão, né? O Antônio Frederico, depois ele muda para Botucatu e passa para o irmão essa missão. E aí começa a tradição dos zeladores de Santo Antônio. Virão outros depois, como Hermelindo Borgato, e o último zelador, né? Aquele zelador que fazia um trabalho voluntário, foi Antônio Calônigo, que ficou aqui zelando da igreja e da gruta por mais de 40 anos. Agora, Dimas, apenas para completar a história do seu Darcy, né? Do seu Darcy Frederico, ele dizia que tinha aquela lenda que a vela acendeu, depois que ele morreu, a vela se apagou. Como é que foi essa história que ele sempre contava para a gente? Exatamente. A história, a tradição conta que no dia que o Arcângelo faleceu, a luz, né, que ele acendia todos os dias, à tardezinha na gruta, ela acendeu sozinha, né? Isso é que conta a tradição, que a luz acendeu por si própria no morro, na capela de Santo Antônio. A capela a gruta é chamada de capela nos primeiros tempos. Se confunde um pouco capela e gruta, mas é a mesma coisa. A gruta é a capela é a gruta antes da construção da igreja. Agora, Dimas, depois a igreja foi construída em que ano? Em que ano que eles começaram a construção da igreja? Bem, então, com essa tradição dos primeiros festejos, lá com Antônio Madureira, depois Eusébio Gomes, depois o Xisto Varoli, aí na década de 20, início da década de 20, começa a ganhar corpo a questão de se construir uma capela no morro. Aí que seria a igreja, uma capela realmente, né, ao lado da gruta.
E em 13 de junho de 23, vai ser lavrada a escritura e registrada a doação dessa área aqui, o entorno onde hoje está a igreja de Santo Antônio, essa área que compreende os muros, né, onde está o pátio externo da igreja aqui, o caminho que era entre as pedras que hoje é a escadaria da igreja e o caminho por onde sobe o automóvel. Isso vai ser doado pela família de Sebastião Pinto da Conceição, né, e seus irmãos, vai ser doado à Cúria de Botucatu, né, ou a Arquidiocese. Aí então começa a ganhar corpo a construção da capela. O interessante é que a família Sebastião de Almeida Pinto, né, que você falou agora, eles não eram católicos, né, e sim de outra religião, mesmo assim doou as terras para a Igreja Católica. Exatamente. Sebastião Pinto da Conceição é o pai do Sebastião de Almeida Pinto, né? É o pai dele que vai fazer a doação. Hoje aqui na igreja tem o nome dos filhos, mas quem faz a doação é Sebastião Pinto da Conceição, pai do Almeida Pinto, do Sebastião, do Jaime e do Carlos. Ele com os irmãos é que vai fazer a doação do terreno e toda essa área. Eles eram protestantes. Inicialmente eles permitem que seja colocado Santo Antônio na gruta, em terras de sua propriedade, que seja feita a festa no hotel que é de suas propriedades, e depois então eles fazem a doação da área para a construção da igreja e a área dos caminhos. Em 13 de junho de 23, que é dia de Santo Antônio, essa escritura é lavrada em cartório, e provavelmente a informação via história oral que eu colhi com os antigos moradores é que as construções, a retirada de pedras onde hoje está a igreja, teve início em 1924. Mas, pesquisando os jornais da época, eu acredito que após o 13 de junho de 23, os trabalhos já começaram a ser feitos. Por que eu acredito que foi o que aconteceu? Porque em janeiro de 1924, já tem no Jornal da Cidade, Correio de Botucatu, a convocação para uma missa nesse local, onde hoje está a igreja, convocando a população católica, os devotos de Santo Antônio, para realizar uma missa aqui. Acontece uma missa em janeiro de 1924 e uma em abril de 1924. E junto com essas missas, acontece após a parte de cerimônia religiosa, acontece leilão aqui em cima, onde está a igreja, e acontece também festejos com barracas de vendas, arrecadando fundo para a construção da igreja. Então, eu acredito que isso já em 23 foi feita a limpeza e em 24, poderíamos dizer, a terraplanagem, né, o aplainamento do morro, a retirada de pedras, já tinha acontecido parcialmente. Apesar que em 24, a história oral diz que os moradores que vivenciaram essa época, eles dizem que em 1924, quando passou as tropas revolucionárias de Isidoro Dias Lopes, vindas de Bauru, fizeram transbordo em trens daqui para o Paraná fora, estavam dinamitando pedras aqui no morro. E veio uma ordem das autoridades para que se parasse de usar dinamites, porque a população estava com receio, ouvindo essas bombas, que estivesse havendo um confronto entre as tropas revolucionárias e as tropas do governo. E, na verdade, esse confronto não existiu aqui em Rubião Júnior. Ela existiu um pouco mais além, né, na linha férrea, mais fora de Rubião Júnior, mas aqui não existiu um confronto. Eles estiveram aqui por alguns dias, as famílias de Rubião, os moradores que nas casas que existiam de comércio, onde era o Rubião Júnior, já com o nome mudado na época, em 24, foram para os sítios, se estabeleceram nos sítios, né? Ficaram só os homens aqui, levaram as mulheres, as crianças, tudo para amigos ou familiares sitiantes, justamente com medo, né? De toda aquela tropa do exército que estava por aqui naqueles dias, e ficaram por aqui, pernoitaram, almoçaram, né, aqui e tudo mais, consumiram
os estoques dos mercados em 24. Mas é interessante que eu acredito que em 23 já estava parcialmente feito a retirada de pedras, em 24 isso continuou, porque no início de 24, em janeiro e em abril, existem essas missas aqui em cima. Agora, Dimas, é interessante você contar como é que eram feitas as retiradas dessa pedra, porque haja visto que não tinha maquinários que temos hoje, né? Então é legal você contar aquela história da carrocinha, dos burrinhos, como é que era? Exatamente, existia um trabalho de mutirão, né? Principalmente a população italiana, de imigrantes italianos, né, que eram devotos de Santo Antônio. Mas isso não deixou de envolver outras famílias de Rubião que também não eram italianos, né, como a questão dos Lopes, que eram espanhóis, que trabalharam na questão de estar subindo aqui no morro, retirando as pedras, a picareta e as maiores, a dinamite, fazendo esse trabalho de limpeza do morro, de prainamento, com as carrocinhas, né, subindo por esse caminho, onde hoje é o asfalto. Era um caminho de carroça, né, com muita dificuldade, subindo e retirando essas pedras. Muitas não foram nem tiradas daqui. Se você entrar na mata, você vai ver as pedras que rolaram mata abaixo, aí estão no meio do mato até hoje. As pedras foram retiradas daqui e fizeram esse trabalho em mutirão. Interessante contar uma passagem que o Pedro Frederico contou no jornal. Eu li uma entrevista dele no jornal, falando do mesmo assunto que eu ouvi de outro morador de Rubião, que era o seu Antônio Figueira. O seu Antônio Figueira, um dia eu tomando café com ele na casa dele, eu trabalhava com o filho dele, e ele me contou que ele trazia de carroça tambores de água para a construção da igreja, e que, tirando as pedras, encontraram um baú de madeira. E esse baú, ficaram todos ansiosos, né, para ver o que tinha no baú, achando que era ouro e outras coisas. E eram livros que encontraram ali. E como eram livros, alguém falou, não serve para nada, e atearam fogo no baú com os livros. E o seu Pedro Frederico conta a mesma história no jornal. Então a história oral, quando a gente ouve a história oral, sempre tem que confrontar mais uma fonte, ou uma fonte escrita, uma fonte falada, e nessas duas pessoas falaram a mesma história do encontro dessa arca ou desse baú com livros aqui que posteriormente foram queimados. Mas a história do burrinho, que ele ia sozinho, como é que é aquela história, né? Que ele carregava, os burrinhos já eram adestrados para voltar no mesmo destino? Isso, já tinha o caminho certo, subia e já descia, trazia material também, né? O material ficava guardado abaixo do morro, depois construíram aqui uma pequena casinha para guardar de materiais. Então, as pessoas subiam com os animais, e o animal já estava adestrado, ele descia e fazia outra carga. E assim foi construindo a igreja, né? Que teve início... Provavelmente a construção dela teve início em 25, eu ainda não achei essa data, eu estou procurando a data de lançamento da igreja, ainda não encontrei essa informação. Mas provavelmente foi em 25, porque em 1926, a primeira foto que a gente tem da igreja de Santo Antônio em 1926, ela já está parcialmente construída na altura da metade do que ela é hoje. Então, 1926. Então, a gente acha que em 1924, como em 23 já tinha sido lavrada a escritura de doação, em 24 ela já estaria começada, e em 26 estaria nessa altura aí. Depois ela ficou parada um tempinho por falta de recursos, e em 28, que a fotografia mais próxima que tem, ela já está, inclusive, sendo coberta. Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.
Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Por que é bom viver aqui? Porque Botucatu está entre as 100 melhores cidades do Brasil para se viver. É uma cidade próspera e a cada ano são gerados mais postos de trabalho. Botucatu é a cidade mais segura do estado. Temos orquestra municipal, projeto Guri, virada cultural, 6 pontos de cultura em breve, a primeira pinacoteca do estado no interior. Porque em Botucatu, o nosso trabalho faz a cidade ser cada vez melhor. E a gente quer sempre mais. Botucatu, 157 anos, como é bom viver aqui. Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Voltando com o programa Memórias Botucatu, estamos aqui conversando com o Dimas e ele vai falar um pouquinho pra gente, após a cobertura da igreja, como é que foi feito toda essa coisa bonita aqui, um estilo barroco, com esses desenhos na parede, com essas imagens. Então, veja bem, continuando a etapa da construção da igreja, em 28 ela vai estar sendo coberta, né? E em 30 ela já é colocado o piso, né? Se você verificar na porta da igreja, está a data 1930, que é a data que foi colocado o piso, esse piso que hoje existe na igreja. E posteriormente ela começa a ser rebocada, e o reboco da igreja, tanto o interno como o externo, vai ser finalizado em 1936. Tanto o reboco da igreja como a construção da sacristia, ela é de 36. E em 31 é feito o altar de Santo Antônio. Tem a placa ali do doador, não me recordo o nome, mas tem a placa ali do doador. Ele é feito o altar. Originalmente, a imagem que ficava no altar de Santo Antônio era uma imagem menor da que existe hoje. É uma imagem que hoje é conduzida durante as procissões de Santo Antônio no dia 13. É conduzida no andor. Essa imagem é que ficava originalmente ali no altar de Santo Antônio. Em 1937, essa imagem em tamanho natural de Santo Antônio chega a Rubião Júnior de trem, ela é guardada numa das casas da ferrovia que pertencia que morava Tobias Baldini, que era presidente da Irmandade de Santo Antônio de Rubião Júnior. Ele guarda essa imagem ali. No dia 12 de junho é feito todo um festejo, uma procissão para conduzir essa imagem até a igreja, né? Em 37 essa igreja já está parcialmente construída, né? Não está finalizada ainda, mas o prédio em si está construído. Essa imagem é conduzida através da ferrovia e da Rua do Comércio, que hoje é a Avenida Bento Lopes.
e sobe a Rua do Morro em procissão, é conduzida até a igreja de Santo Antônio. No dia 13 de junho, a imagem que já fora benzida no dia anterior, ela é entronizada no altar. Existe uma missa, toda uma festa, um festejo, e a imagem é entronizada. Interessante dizer que essa imagem foi oferecida pela Irmandade de Santo Antônio, a qual o presidente era Tobias Baldini na época. Essa Irmandade, ela fez a compra da imagem de Santo Antônio, ofereceu à igreja, e a imagem foi entronizada aqui na igreja de Santo Antônio. Os altares laterais são construídos em 1938. Um dos altares, o do Sagrado Coração de Jesus, é oferecida por Emílio Peducci e sua esposa. Inclusive existe uma placa ali com o nome da esposa do Emílio Peducci do lado desse altar. E o outro altar, da Imaculada Conceição, ele é oferecida pela Pia União das Filhas de Maria, que era outra associação que existia aqui. A Irmandade de Santo Antônio, que era só de homens, e as Filhas de Maria, que era só de mulheres. Essas duas associações foram muito importantes, tanto na construção da igreja, como nas festas de Santo Antônio, que arrecadaram o fundo para a construção dessa igreja. Trabalharam muito, tiveram grande importância, além da comissão de obras e da comissão de festas que existia, né? A comissão de obras que existia por vários anos e com várias pessoas à frente, né? Inclusive, o que ficou mais tempo nessa comissão de obras foi Bento Lopes como presidente, e que praticamente dirigiu toda a construção da igreja. E essas duas associações, a Irmandade de Santo Antônio e as Filhas de Maria, que tem essa importância muito grande na construção da igreja de Santo Antônio. Agora eu queria perguntar para o Dimas, quando foi construída essa bela igreja aqui, esses paredões, toda essa estrutura de fora, onde o pessoal avista a cidade de Botucatu e região, também foi construída junto ou demorou um tempo, foi um tempo depois? Não, então a igreja tem essa etapa de construção do reboco, né? Em 1940 é construído o paredão, esse paredão de pedra em torno da onde está a construção da igreja. Gozada, essa história, tem uma história aí. Esse paredão inicialmente foi construído com pedras do próprio local, ou seja, aquelas retiradas quando foi feito o planeamento do morro. E ele ruiu. O primeiro pedreiro que construiu, se não me falha a memória, era José Maria, só tem esse nome, não tem o sobrenome. Ele vai ruir o paredão, vai ser contratado um outro pedreiro da cidade de Botucatu, vai ser trazido pedras da cidade de Botucatu para refazer esse paredão que ruiu. Então ele é refeito em 1940, né? O paredão é refeito. E em 54, 56, aí então é construído o muro em volta, acima desse paredão. Até essa época não existia esse muro em volta, era um paredão sem o muro. Depois em 56 é construído esse muro em volta, é colocado, na época eles chamam de faróis, né, que é as luminárias são colocadas, e anteriormente a isso é feita a pintura interior da igreja, que infelizmente até agora eu não consegui descobrir o autor, né, o pintor que fez essa belíssima obra, que essas pinturas no teto da igreja de Santo Antônio. A gente sabe que era um espanhol, né, pela tradição oral, né, as pessoas que vivenciaram a época, que tiveram a oportunidade de colher algumas entrevistas, que era um pintor espanhol, que ele pintava com andaimes deitado. Ele pintou deitado no andaime, e disse que era uma pessoa muito alegre, assobiava o tempo todo fazendo as pinturas aí no teto da igreja, né? Até a posição deitada deve ser até justamente por causa do pescoço, né? Da dor que teria se tivesse numa posição diferente. E infelizmente eu encontrei um panfleto de uma festa de 1948 que fala da inauguração artística das pinturas internas da igreja. Infelizmente não trouxe
o nome dessa pessoa que foi responsável por essa belíssima obra. Mas a gente tem esperança ainda de algum local, algum registro em jornal ou algum documento da igreja, da paróquia, da cúria, e encontrar ainda o nome desse artista, né, que deixou essa obra maravilhosa aqui, e que é essa inauguração das pinturas de 1948. Em 56, então, eu considero como ponto final da construção da igreja, que é feito o calçamento que existe hoje, o muro, colocados os faróis, e vai ser mudada a escadaria que desce para a gruta de Santo Antônio. Originalmente, essa escadaria ficava olhando em frente à gruta, ela ficava do lado direito, não do lado esquerdo como está hoje, para quem olha de frente para a gruta. Do lado esquerdo existia um conjunto de pedras, da qual a gruta faz parte. Existiam mais 2 pedras grandes, que eram umas grudadas na outra, esse conjunto de pedras. Foi retirado essas pedras e feita essa escadaria. Interessante citar que na escritura de doação está dizendo que de forma alguma poderia ser retirado o conjunto de pedras existente no local. E isso, infelizmente, aconteceu por um descuido de quem dirigiu a construção na época. Essas pedras foram retiradas e foi mudada a escada de um lado para o outro. E com essas pedras que foram retiradas, foi feito o paredão onde existia a antiga escada. Se você olhar lá embaixo na Gruta de Santo Antônio, você vai ver a diferença de pedras, da cor da pedra. Aonde existia a antiga escada, é uma pedra diferente do restante do paredão, que foi feito justamente com essas pedras que foram retiradas do local. É bom lembrar que algumas pessoas que foram importantes na construção da igreja de Santo Antônio, é o caso de Manuel Álvaro Guimarães, que era português de nacionalidade. Ele é quem vai fazer a planta da igreja de Santo Antônio e vai dirigir as obras no local. Ele, na verdade, ele vai ser uma espécie de engenheiro construtor. Ele faz a planta e dirige a construção dessa igreja. O construtor em si é João d'Artora, um imigrante italiano que viveu aqui em Rubião Júnior, que teve como auxiliares, pelo levantamento que eu fiz, 3 pessoas: Alcides Rosseto, Etelvino Calônigo e Bertoldo de Oliveira. O Alcides Rosseto e Etelvino Calônigo, de famílias tradicionais de Rubião, de imigrantes italianos, e Bertoldo de Oliveira era uma pessoa que tinha uma pensão para pessoas doentes da tuberculose aqui em Rubião Júnior. Interessante lembrar a pessoa de Bertoldo de Oliveira. Essa pensão ficava próxima ali ao atual posto de gasolina, e as famílias de origem mais simples que vinham fazer tratamento na estação climatéria de Rubião Júnior, que o ar era bom para a cura da tuberculose, os que tinham mais posses construíam casas em Rubião Júnior. E as famílias mais simples vinham para as pensões, para os hotéis. E a família do Bertoldo de Oliveira acolhe essas famílias mais simples, e toda a família dele vai morrer contraindo a doença da tuberculose também. Ele, os irmãos, toda a família vem a falecer em decorrência de contrair a doença. Essas pessoas foram importantes na construção. Para ter uma ideia, os jovens, né, Alcides Rosseto, o Bertoldo de Oliveira e o Etelvino Calônigo, trabalharam auxiliando o João d'Artora na construção, no reboco da igreja. Trabalhavam pendurado por cordas, rebocando aqui. Dona Erina Calônigo, que é irmã do Etelvino Calônigo, conta que quando menina ela vinha trazer almoço para o irmão aqui quando estava rebocando a igreja, e viu ele muitas vezes pendurado em corda, rebocando esses ponteiros das torres da igreja, e o irmão solicitava a ela que não contasse para a mãe. A mãe sabia que estava auxiliando na construção da igreja, mas não sabia qual era o serviço que estava sendo feito. Então, que não contasse para a mãe que ele estava pendurado nessa altura, em cordas, para a mãe não ficar preocupada. E outras pessoas que foram importantes, o próprio Bento Lopes, que conduziu por muitos anos a comissão de obras, várias pessoas que fizeram parte da comissão de festas,
como os frigatos, os bardelas, os miniguins e por aí afora, muitas outras famílias, né, todas tradicionais de Rubião, fizeram parte dessas comissões de festa, arrecadando dinheiro para a construção da igreja, né, os Cassinelli, fazendo doações do próprio café para ser vendido para construir essa igreja, que foi feito toda ela construída com dinheiro oriundo das festas de Santo Antônio e de doações dessas pessoas devotas, inclusive muitas da cidade de Botucatu. Foi feito, inclusive, campanhas de arrecadação de fundos. A gente tem cartão postal com a imagem da igreja sendo construída, pedindo doações, cartão de doação dos choferes, da Associação de Choferes de Botucatu, e deve ter existido muitas outras campanhas solicitando dinheiro para a construção dessa igreja. Já citei aqui que foram muito importantes as Irmandades de Santo Antônio e as Filhas de Maria na construção da igreja, na realização das festas. Vale lembrar ainda a figura do padre Salústio, que foi responsável para dar início a essas construções, o bispo Dom Carlos Duarte, que na época era o bispo quando teve início a construção da igreja. Ele chega em 1925 em Botucatu e vai dar sequência a essa construção da igreja. E muitas outras pessoas que, infelizmente, a história não deixou o nome registrado para nós, mas a gente sabe que foram importantes na construção dessa obra belíssima que é a igreja de Santo Antônio do Capão Bonito, o antigo nome de Rubião Júnior. Em 1916 passa a chamar Rubião Júnior, em homenagem a um senador recentemente falecido, mas o nome ficou Santo Antônio de Capão Bonito, o antigo nome do bairro anterior a Rubião Júnior, hoje Santo Antônio, do distrito de Rubião Júnior. Noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus me quer sorrindo. Cantemos juntos, e ainda semear. Noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas tenha certeza, mas Deus me quer sorrindo. Se na sua vida pessoal ou familiar vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus lhe quer sorrindo. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve, Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Por que é bom viver aqui? Botucatu tem um dos melhores índices do Brasil no desempenho do SUS, o Sistema Único de Saúde. Tem uma excelente estrutura de pesquisa e desenvolvimento científico, acadêmico e tecnológico. Botucatu é a cidade das boas escolas com ensino de qualidade para todos. Botucatu é a cidade dos bons ares. A nossa natureza enche a gente de orgulho. Em Botucatu, o nosso trabalho faz a cidade ser cada vez melhor. E a gente quer sempre mais. Botucatu, 157 anos, como é bom viver aqui. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.
O Dimas vai mostrar para a gente a diferença dessas pedras aqui e o porquê que são diferentes se foram construídas juntas. Bem, essas pedras aqui no local, pode observar que ela tem duas colorações, uma mais avermelhada e uma mais branca. A parte avermelhada é a parte antiga, tanto do lado esquerdo como do lado direito. A parte branca aqui no local, ela foi feita posteriormente, porque onde está a parte branca das pedras, era a antiga escadaria que descia da igreja para a gruta, ou subia da gruta para a igreja. Para se construir o muro ao redor da igreja, foi tirado um conjunto de pedras que existia onde hoje está a escadaria atual, que fazia parte da gruta. Eram 3 pedras. Foi retirado para construir esse muro, e com essas pedras que foram retiradas, desse conjunto de pedras que foram retiradas onde está a atual escada, foi feito esse paredão onde foi tirada a antiga escada, que é essa parte da pedra branca, que é oriunda desse conjunto de pedras, que infelizmente, apesar de estar em escritura registrada que não podiam ser retirados o conjunto de pedras do local, por uma falha de quem dirigiu a construção na época desse muro, foi feita essa retirada desse conjunto de pedras e feita essa mudança na escadaria aqui da Gruta de Santo Antônio. E o Nelson Vieira vai contar um pouquinho para a gente, ele que é responsável pelas festividades atuais aqui da Igreja de Santo Antônio de Rubião, né, Nelson? Já desde 2009 que nós estamos aqui na presidência da festa de Santo Antônio, junto com os companheiros aí daqui de Rubião Júnior, e a gente tem tentado durante esses 4 anos que a gente está, 4 anos agora, que a gente está aí na direção, resgatar, né, a festa de Santo Antônio, que desde 1907, que são o registro mais antigo da festa, vem proporcionando aos moradores de Botucatu, de Rubião Júnior, da região, São Manuel, de toda a região de Botucatu, uma alegria, uma festa bonita, uma festa cheia de atrações, leilão de gado, né? Leilão de gados e prendas, e a barraca de Santo Antônio. Então a gente tem tentado resgatar a grande festa de Santo Antônio de Pádua, né, que existe desde 1907. E vamos aí, dentro das nossas possibilidades, com a parceria de muitas pessoas, muitos amigos da paróquia e da cidade, resgatando cada vez mais e abrilhantando cada vez mais a festa aqui de Santo Antônio. É sempre bom lembrar, né, Nelson, que as festas de Rubião Júnior aqui, há anos atrás, né, ela tinha uma propagação muito grande, né, que trens, temos notícias que trens de Ourinhos e de Bauru vinham com pessoas somente para essas festividades, né? Isso é uma verdade. Eu estou aqui em Rubião Júnior desde há 30 anos atrás que eu cheguei aqui em Rubião, e a festa era muito grandiosa. É uma festa que trazia pessoas de muito longe, né? De Avaré, até mesmo de Avaré, de toda a região, e ela, com o tempo, ela foi perdendo um pouco a força, né? Até pela modernidade, pelas coisas que foram acontecendo, mas hoje a gente tenta resgatar. A gente sabe que quando criança, quando tinha lá minha juventude, a gente vinha a essa festa e era uma coisa fenomenal, uma coisa assim que não tem registro, né? Não tem foto, mas a gente registrou na mente. E quem viveu a festa de Santo Antônio há 20, 30 anos atrás aí, sabe da importância que essa festa tem para o município e para a história de Botucatu, né? Porque a gente sabe que é a festa mais antiga da cidade, né? A festa religiosa mais antiga da cidade, e que atrai milhares de pessoas para essa região, e com isso, né, atraindo turistas, atraindo pessoas que gostam de história, devotos de Santo Antônio e muito mais. Então é importante a gente restaurar isso daí, restabelecer esse contato, né, com Santo Antônio, com a fé do povo de Deus, do povo da região aqui, para que a gente possa também, né, contar para os nossos filhos a importância dessa fé, dessa religiosidade que existe no povo de Botucatu e no povo dessa região ao grandioso Santo Antônio, né? Então que a gente consiga, durante todo esse tempo aí, resgatar essa imagem da festa de Santo Antônio.
Como é que vocês conseguem ter toda essa estrutura? Haja visto que o tamanho da festa aqui é muito grande, hein? Graças a Deus a gente tem visto umas festas bonitas. De 10 anos para cá a festa vem crescendo e a gente tem chegado a uma proporção de festa muito boa. E a gente agradece, né, as pessoas, a gente não faz nada sozinho, né? Agradece os padres que passam por aqui, Padre Vonil aqui agora, o atual, o Padre Max. Agradecer também os parceiros, comerciantes das cidades que têm nos ajudado muito. Tem demonstrado muito carinho pela cidade. Agora nós temos aqui em Rubião, tentando nos implantar uma tradição, que é o pão, né? O pão centenário, que a gente começou ano passado, com 105 metros, 104 metros, e hoje, esse ano, a gente pretende também fazer esse pão crescer. 1 metro, né? 1 metro por ano. E a gente pretende colocar isso como tradição. Tem uns parceiros que fornecem o pão para nós, o Bicudo lá de Itatinga, que forneceu ano passado, e esse ano já se propôs também a nos ajudar, né, nessa etapa, e esperamos que esse encanto, né, que essa fé continue por milhares de anos aí, que a gente possa daqui 100 anos alguém chegar e falar assim, faz 100 anos que existe esse pão de 100 metros e que o pão chega a 200 metros. Né? A gente pretende isso daí. Tem outras atrações, muitas atrações que a gente tem colocado de renovação, que é exposição de fotos, e crescendo cada vez mais aí a Barraca de Santo Antônio, que vende um churrasco que é maravilhoso, um dos melhores churrascos da região aqui, com carne temperada no limão rosa. Então a gente tem várias atrações. E a gente tem muita ajuda. Se for falar a ajuda dos comerciantes de todos aqui, a gente ficaria aqui o tempo inteiro falando, e é importante que todos, né, sejam bem vistos, e que Deus abençoe sempre essas pessoas que ajudam a festa e que tem cada vez mais abrilhantado esse nosso evento aqui, né? Estamos aqui na residência de Dona Mariana Moscogliato. Ela que é detentora de um grande acervo da história de Botucatu em fotos. E ela hoje vai contar para a gente sobre a história, a construção da capela lá da igreja de Rubião Júnior, Capela de Santo Antônio. Antes de mais nada, um agradecimento ao Nenê Bueno e ao seu José Piscinin por esse trabalho maravilhoso que estão fazendo, elaborando programas sobre a história de Botucatu nessa TV Alfa. Agora estou vendo que é uma TV que leva a fundo o trabalho de divulgação de notícias nacionais e principalmente aqui da nossa terra. Em primeiro lugar, eu tenho que destacar para você que eu sou neta de Xisto Varoli, que mais ou menos em 1910, foi se estabelecer em Rubião Júnior com o Hotel Capão Bonito. Depois, esse hotel, que congregava os hóspedes lá que apareciam em Rubião, porque Rubião era importante por ser entroncamento ferroviário, e também porque tinha, naquela ocasião, parece-me que havia dois hotéis, o da família Lopes e o da família Baroli. Antes tiveram outros donos, mas na ocasião em que eu começo a conhecer a história relatada pelos meus parentes e através das fotografias que eu consegui armazenar, é que eu começo a entender o porquê da importância desses 2 hotéis num vilarejo tão pequeno. Acontece que, além do entroncamento, Rubião Júnior, pelo seu clima, sempre foi muito favorável às doenças pulmonares. Então, era uma estação climatérica, sempre foi uma estação climatérica. E, para isso, havia necessidade, então, de ter pensões e de ter hotéis lá.
Meu avô, segundo a descrição que fazem dele, e o doutor Sebastião fala também muito da figura dele na história das famílias de Botucatu, era um homem muito pacato, muito calmo, mas a minha avó era dinâmica, muito dinâmica, e era uma ótima cozinheira. Quer dizer que, para eles estabelecer o hotel, foi uma facilidade, porque, além de tudo, os filhos também eram muito alegres, eram muito cordiais e muito receptivos. É interessante pisar nessa história toda da festa de Rubião, as paróquias que comandaram a igreja de Rubião. Primeiramente foi a catedral. Então, o centro de Rubião Júnior, toda a atividade religiosa era registrada nos livros tombo da catedral. Então, muita história pode ser encontrada nesses livros tombo, enquanto a igreja foi comandada pela catedral. Depois, numa época, ela foi transferida para a igreja de São Benedito. Depois, uma outra época, ela passou para a igreja do Menino Deus, que aquele padre belga, o padre René, foi muito tempo vigário lá em Rubião. Isso daí, quando os dados, toda a história da igreja passou para a Vila Maria, onde o padre René era vigário, responsável pela paróquia. Depois, ultimamente, ela passou para o padre Zezinho, lá do bairro. E agora, finalmente, ela é autônoma, ela já é paróquia. Então ela tem o seu pastor. Quando a catedral comandou a paróquia de Santo Antônio, o meu pai já era flautista do coro da catedral. Então, ele ia com a turma da catedral em carro especial para Rubião. Então, sobrava um pouco de lugar no carro em que nós íamos, porque era minha mãe e os 5 filhos. Há um detalhe, os meus irmãos já levantavam às 5 horas e já pegavam o trem das 6, o mais cedo possível, e já iam para Rubião junto com os amigos, que eles sempre fizeram uma amizade muito grande, um círculo de amigos muito grande, em que toda a festa estavam todos os amigos lá em Rubião. Então, eles iam de trem. Quer dizer que no carro ia só eu, minha mãe e minhas 2 irmãs, mas sempre sobrava um lugar para levar uma outra pessoa que quisesse passar o dia lá com a gente. Bom, chegando em Rubião, era aquela festa. Primeiramente, a necessidade principal era assistir a missa, que nós alcançássemos no horário que a gente chegasse lá. Assistíamos à missa. Depois, então, era aquele encontro fraterno entre os conhecidos de Rubião, os conhecidos antigos, e mais ainda, aqueles nossos conhecidos aqui de Botucatu, que a gente não via aqui na cidade, mas ia encontrar lá na festa de Rubião Júnior. Essa vida nossa foi de 1933, mais ou menos 34, até acabar de uma vez a nossa ida para Rubião, quando começaram a aparecer as doenças dos meus pais, quando eles ficaram mais velhos e tudo. Tanto que foi uma vida eu digo para vocês, de 30 para 80, são 40 anos, né? 40 anos que nós fizemos religiosamente essa devoção. E por que Santo Antônio? Porque Santo Antônio, já quando os meus avós, quando vieram para cá, parece que eram todos anticlericais. Eram clericais, os meus 2 avós. Mas depois, pelas minhas avós, elas já vieram com um quadro. A minha avó materna, principalmente, que é a que morou em Rubião, ela já trouxe um quadro maravilhoso de Santo Antônio.
Então, você vê que essa devoção já vem da Itália, passou para nós e nós todos hoje, por exemplo, é o segundo dia da trezena de Santo Antônio. A minha família quase que totalmente, os mais velhos, todos eles já começaram a fazer a trezena de Santo Antônio. Então, essa devoção bem do tempo dos meus avós, bem é uma devoção que nós não paramos nunca de fazer e de ter, porque é a nossa essência espiritual. Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, provou teu amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Tu és alimento na longa jornada. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus corria e cantava, e nos seus louvores teu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada.